Graça e paz, amados irmãos, aqui é Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na cidade de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Isael Moreira. Estamos aqui para mais uma escola bíblica, mais uma lição, a segunda lição do primeiro trimestre de 2022, com o tema A Inspiração Divina. E quero, nesse momento, tratar com você sobre esta maravilhosa lição. Iremos ler o texto áureo, a verdade prática. Iremos só falar onde está escrito a leitura bíblica em classe, mas não iremos ler toda a leitura para economizarmos tempo. Lição 2 do segundo trimestre, a lição com o tema A Inspiração Divina da Bíblia, texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal, plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina e corrige e instrui. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. E também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. Você pode ler a leitura bíblica em classe em sua casa. A lição bíblica tem 3 objetivos a alcançar para que todos os alunos alcancem. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. Terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. Por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Há uma ação espiritual. Porém, iremos agora, nesse momento, ir para a introdução e depois, primeiro tópico, que diz: a introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Neste sentido, a Bíblia Sagrada é, para o crente, salvo a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Então, nesse momento que você nos acompanha, queremos falar sobre a doutrina da inspiração bíblica. Então vamos falar agora do primeiro tópico, onde nós vamos aprender sobre a doutrina da inspiração bíblica. Mas antes de fazer iniciar esse tópico, queremos falar que a inspiração divina é a operação fundamental e sobrenatural do Espírito. Então, inspiração divina é porque vem diretamente do Espírito Santo de Deus e faz com que as Escrituras seja divinamente inspirada. Única revelação escrita de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada, ela é divina, verbal e plenária. E vamos tentar explicar aos alunos por que divina, por que plenária, por que verbal, para que você tenha melhor compreensão. Doutrina da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é divina. No capítulo anterior, estudamos que Deus fez conhecer a humanidade por meio da revelação geral e especial. Aquela revelação geral, onde
toda a palavra de Deus revela para você através da história, através do universo, através da palavra. Então, na versão, né, na revelação geral, onde na história Deus fala, onde no universo Deus fala, onde na palavra Deus fala, na revelação geral. E na revelação especial, é aquela revelação que o próprio Deus se encarrega de se revelar para você. E também tem a questão que existe também a revelação de Deus nas Escrituras através de outros escritores e historiadores que confirma a inspiração da Bíblia. Mas, continuando aqui, portanto é fato que Deus revelou a sua criação. A inspiração das Escrituras diz a respeito ao registro, à escrita dessa revelação. O dicionário bíblico nota que o conceito teológico de inspiração se refere ao fato de a Escritura Sagrada ser o pronunciamento de Deus, que não pode mentir. Portanto, a infalível palavra de Deus, ela é poderosa. Nesse sentido, reitera que a inspiração das Escrituras é compreendida como a influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida nos escritores, que fez com que as transcrições sucedessem o registro preciso da revelação recebida. Os escritores da Bíblia estavam conscientes de que falavam em nome de Deus. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Então, assim diz o Senhor. Então, os escritores foram homens inspirados que escreveram, mas foram inspirados sobre revelação do Espírito Santo. E nós vemos na revelação de todas as Escrituras a atuação do Espírito Santo. Por isso ela é divinamente inspirada. Todas as palavras que te mandei, que lhe dissesse, não esqueça nenhuma palavra. Foi a palavra dita ao profeta Jeremias no capítulo 26, versículo 2. Toda palavra que te mandei, que dissesse, não esqueça nenhuma palavra. Toda palavra que te mandei, que dissesse, não esqueça nenhuma palavra. Palavra dita por Deus ao profeta Jeremias. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Vamos conferir? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as que são espirituais. Então, ele diz abertamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina. Então, nessa inspiração divina, a qual o Espírito Santo faz com que as Escrituras seja divina. E aonde a gente percebe que no arrebatamento da igreja, as mensagens antigas dizem, né, mas não existe essa interpretação que as palavras da Bíblia irão sumir. Não, as Bíblias vão ficar, porém, essa inspiração divina da atuação do Espírito Santo não vai estar mais sobre ela. Mas o povo de Israel e alguns desviados
que terão ainda a oportunidade na grande tribulação, segundo as interpretações dos antitribulacionistas, que ainda terá a oportunidade para os salvos na terra, para Israel, mas também essa oportunidade vai ser dolorida, porque os que ficarem saberão que Cristo arrebatou a igreja. E eles vão lutar com suas forças humanas, mas não terá mais a revelação do Espírito. Mas como eles, humanamente falando, eles sabem que Cristo levou a igreja, terá uma oportunidade, mas terá que enfrentar o anticristo. Eles, para ter essa última oportunidade, vão ter que sofrer, vão ter que correr do anticristo, se esconder e ir para os montes. Enquanto isso, a igreja já estará na glória. Por isso, a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque Israel vai ter oportunidade. O outro povo, as outras nações que terão a última oportunidade. Uma última oportunidade dos que estarão vivos, porque os que morreram sem Cristo não terão oportunidade. Mas no dia do arrebatamento a igreja sobe, e segundo a interpretação do antitribulacionista, né, que acredita que Jesus leva a igreja e os desviados, ou pessoas que estavam servindo a Deus de forma camuflada, terão oportunidade junto a Israel, porque Israel ainda vai ser salvo, e os que ficaram terão oportunidade, mas sobre dor. Vão ter que negar a marca de Cristo, do anticristo, vão ter que negar a marca do anticristo, e a Bíblia diz: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição, porque essa última oportunidade será uma oportunidade dolorida. Os desviados vão saber que Cristo levou a igreja. Porém, essa oportunidade será uma oportunidade dolorida. Então, bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. E a Bíblia, Apocalipse, pergunta: quem são estes? E responderão: são os que vieram da grande tribulação. A igreja não passará, mas Israel e os que serviam a Deus camufladamente terão oportunidade sobre dor, terão que negar a marca do anticristo, terão que enfrentar, se esconder. E a palavra de Deus vai sumir as letras? Não. O que vai sair da palavra de Deus é a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito sai e agora entra duas testemunhas e ainda vai trazer a palavra naquela época. É Deus dando a oportunidade. Porque tem pregadores que dizem que quantidade para Deus não tem valor. Mas eu quero dizer a você que os céus lutam também por quantidade. Claro que é uma quantidade com qualidade. Mas os céus lutam pela quantidade. Porque a Bíblia diz que milhares e milhares são aqueles que irão morar no céu. Milhares. E Deus tem a sua igreja para quanto mais Ele salvar as pessoas, quanto mais as pessoas forem salvas, é por isso que existe igreja, para rebanhar, para arrancar das garras de Satanás e do futuro de maldição, porque os que não aceitaram Jesus terão um futuro de maldição ao lado de Satanás e seus demônios. Então Deus, ele usa a igreja para que uma grande quantidade venha para o reino. Já Satanás sabe o fim dele e está lutando para que uma grande quantidade vá ao inferno. Então, tanto o reino de Deus como o reino de Satanás está também lutando por uma grande quantidade. Deus está querendo salvar a muitos. Claro que para servir a Deus, a quantidade tem que ser qualidade. E quanto ao reino de Satanás, ele não quer qualidade. Ele quer apenas quantidade. Mas Deus quer quantidade com qualidade. Porque toda qualidade gera quantidade. E a qualidade de Deus é salvação. A qualidade de Deus
é salvar a humanidade. Então, toda qualidade gera quantidade. E o Deus, através da sua igreja, irá gerar quantidade de salvos que irão morar no céu. E a divina inspiração da Bíblia, voltando à inspiração divina, naquela época, repito, quando Jesus arrebatar a igreja, não é que as palavras da Bíblia vai sumir, mas a atuação do Espírito vai fazer com que ela não seja mais divina. E que o homem, se quiser salvação agora, junto ao povo de Israel, tem que lutar. E a única mensagem que será pregada é nas testemunhas, as duas testemunhas lá no livro de Apocalipse. Agora vamos para a inspiração bíblica é verbal. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Essa tradução vem do adjetivo grego, theopneusto, composto por dois vocábulos, theos, que significa Deus, e pneu, que significa soprada, significando literalmente soprada por Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é verbal, mas ela é soprada. Aleluia. Ela é soprada por Deus. Vem de dois vocábulos gregos, theos e pneus. Theos, Deus, pneus, soprada. A inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Então vamos conferir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 37. Que diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está dizendo, se alguém cuida dizer que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo vêm do Senhor, são mandamentos do Senhor. Então, existe hoje os pseudos profetas, os que se dizem profetas, e muitos desses que se dizem profetas e não são, não reconhecem a autoridade divina. É como a profecia dele é a única verdade. Então, todo profeta e toda profecia que foge das escrituras sagradas está fora do contexto, está fora da vontade de Deus. Porque todos os profetas no Antigo Testamento que existiam escola de profetas, e todos os profetas têm que se enquadrar na inerrante palavra de Deus, porque tudo aquilo que sai fora das escrituras está errado. Então, tudo aquilo que está fora do que já está revelado por Deus está fora. E a Bíblia Sagrada, eu sempre digo, é a única palavra, é o único meio de Deus revelar ao povo. Porque todas as profecias que Deus usa para falar, para corrigir, para entregar bênção, para entregar milagre, tem que estar aqui dentro da Sagrada Escritura. Então, essas mensagens proféticas de alguns profetas que estiver fora das Escrituras Sagradas, descarte. Deus usa profeta, Deus escolhe pessoas para profetizar, mas se não tiver dentro da palavra, nenhuma profecia pode consistir. Porque a palavra de Deus e as profecias têm que estar enquadrada em sua palavra. Por isso Paulo, ele fala claro e objetivo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Você que se diz profeta, você tem que reconhecer
as Escrituras. Você que se diz espiritual demais, ou que é espiritual de fato, mas se você for espiritual e não reconhece a autoridade das Escrituras, você está totalmente errado, equivocado, separado, longe das Escrituras Sagradas. Mas vamos dar continuidade ainda lendo. Então, a palavra de Deus, ela é chamada verbal porque ela sopra nos escritores. E quando eu falo em soprar, falar sobre o verbo, eu me lembro de João capítulo 1 e versículo 1. Mateus, Marcos e Lucas escreveram sobre o nascimento de Jesus, sobre Jesus na esfera terrena. Mas João já não começa seu livro escrevendo sobre o nascimento de Jesus na terra. Ele não fala sobre Jesus quando nasceu na terra. Ele fala sobre Jesus antes do nascimento. Porque ele começa dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas, foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então João vai para uma revelação mais além. João tem uma revelação mais espiritual. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas está falando sobre o nascimento de Jesus aqui na terra. Quando os pastores olham para o céu e vê um coral de anjos cantando. Quando os magos vêem uma estrela e a estrela guia até o nascimento de Jesus. Aonde Jesus estava. Então, isso posto enfatiza que nossa declaração de fé ensina que toda a escritura foi inspirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter. Todavia, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumento de Deus. E cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro. Vamos conferir, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então Pedro ele fala aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Agora vamos falar sobre a inspiração bíblica e plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total, completa, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Paulo afirma que toda a Escritura, e não apenas a parte dela, é inspirada. Pedro esclarece que nenhuma profecia das Escrituras foi redigida por vontade humana, mas são origem da vontade de Deus. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Agora vamos para o segundo tópico, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramático e vocabulário e outros. Apesar disso,
reafirma-se que os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. Desse modo, reitera-se que o Espírito Santo também inspirou cada uma das suas palavras, que expressa com exatidão a mensagem divina. Primeira carta aos Coríntios, vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Que diz assim a palavra de Deus. E quem... Primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver se eu estou... primeira carta aos Coríntios. Eu estava em segunda carta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito. Então aqui está a inspiração dos autores, as limitações dos autores. Moisés, por exemplo, o mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido por entrar na terra prometida porque transgrediu. Foi quando Deus mandou falar com a rocha, ele vai e bate na rocha. E Deus só havia mandado ele falar com a rocha. O rei Davi também cometeu homicídio, cometeu adultério, pecou contra o Senhor, mas foi responsável dos 74 salmos que ele escreveu. Vários autores que pecaram tiveram sua vida espiritual também complicada em alguma fase da sua vida. Não foi todas as fases que eles pecaram, foi apenas uma fase da sua vida que ele errou, reconheceu o pecado e retorna para Deus. As Escrituras registram sobre Pedro também. Os autores do Novo Testamento, a fé do apóstolo Pedro era volúvel por ocasião da prisão de Jesus. Ele puxou a espada e arrancou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, como está escrito em João capítulo 18, versículo 10. Em seguida, na casa do sumo sacerdote, negou Jesus por 3 vezes. As Escrituras também registra que ele era um homem sem letras e indouto. Não tinha letra e indouto. Você vai conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Provavelmente, por essa razão, precisou de Silas para escrever a sua primeira epístola. Então, vários homens inspirados por Deus também tiveram suas fases ruins, tiveram dificuldade. Não tiveram a vida toda em pecado, mas tiveram fases que eles erraram, que eles pecaram, mas voltaram-se para Deus e se tornaram instrumento da sua graça. Falando um pouco aqui sobre os gêneros literários da Bíblia e as suas linguagens. Mas agora vamos falar sobre o Espírito Santo e a inspiração do Antigo Testamento. Não iremos falar muito sobre isso, mas a gente vê o operar do Espírito Santo sobre toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, trazendo inspiração para os autores, inspirando o rei Davi a escrever salmos, inspirando Moisés a escrever o Pentateuco, inspirando os profetas a revelar o futuro sobre a salvação e sobre arrebatamento. Então, a ação do Espírito sobre toda a Bíblia Sagrada nos garante que ela é divina. Que ela é divina. Então, quero encerrar aqui dizendo a você que todas as segundas-feiras na congregação Cajueiro e em todas as igrejas, na igreja Rede Esperança aqui em São José da Coroa Grande, todas as segundas-feiras às 19 horas teremos escola bíblica. Convido a todos. E lembre-se
Quem não se assenta para aprender, jamais pode se levantar para ensinar. Que Deus abençoe a todos.